Sextou. Aqui no Rio de Janeiro, eles têm um grito, acredito que vários lugares, né? Eles dizem assim, sextou! Que maravilha! Mais um fim de semana, a energia toda para cima, todas as coisas cooperando para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, fomos chamados segundo o seu propósito, nada pode parar, a semana toda, agora, amanhã, é só pegar a família, ir às compras, depois comer aquela pizza gostosa com caldo de cana e, aguardar domingo, porque domingo, domingo vamos ouvir uma palavra maravilhosa, que já arde numa grande expectativa. Vamos estar ali reunidos com os irmãos, presencialmente, tomando aquele café maravilhoso, bolo de aipim, cuscuz, acarajé, vai tapar, vai destapar, vai tapado, vai ser bênção. Que maravilha! Olha, que semana abençoada! Que dia favorável! Esse é o dia que o Senhor nos fez. Bem-vindos sejam todos a esta reunião da graça de Deus. Bem-vindos sejam vocês novos a este canal que tem crescido e fazendo crescer. O canal cresce e faz crescer. Mente aberta. Infelizmente, sempre vai haver as pedras de tropeço. Pessoas que não aceitam a escatologia consumada e por isso ataca. Não resta outra coisa. Não tem argumentos bíblicos. Não tem respaldo. Não conhecem o tempo, a colocação verbal. Não tem esse discernimento dado pelo Espírito. Então resta o quê? Atacar, caluniar. Mas, como a minha esposa disse, enquanto os cães ladram, a caravana da graça passa. Que é isso? Que é isso? Que é isso? É a caravana da graça. Não é isso? Vamos que vamos. Bem-vindos mais uma vez, a minha alegria, esperando todos os irmãos chegarem, alguns ainda estão aí ligando o seu telefone, o seu laptop e vamos juntos hoje fazer uma análise profunda de Mateus 24, 21. Quero desde já agradecer a várias manifestações de carinho, agradecer pela fidelidade, agradecer pelo compromisso com Cristo, não com Geraldo, o compromisso com o Evangelho, de estarmos aí dando like, compartilhando e confrontando as verdades, conferindo coisas espirituais com espirituais. Bem-vindos sejam todos. Amém? Olha, o tema da nossa mensagem hoje é a grande tribulação, Mateus 24, 21 e sua exegese. Eu não gosto muito desta palavra, porque foi a palavra que eles me confrontaram, dizendo que eu não fiz teologia. Como que eu quero pregar o evangelho se eu não tinha exegese, nem hermenêutica? Então, olha, vamos ao texto base desta exegese, desta análise profunda do texto de Mateus 24, 21. Disse Jesus de Nazaré, portanto, não é o Cristo ressuscitado, porque nesse tempo, disse Jesus de Nazaré, alguém não falou com a igreja. Estamos hoje numa exegese em graça. Vamos ensinar os doutores de teologia como que se faz isso, ok? Não saia ninguém, vai perder. Hoje vamos mergulhar profundo nesse mistério. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então vamos entender
o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo a alguém que aconteceria uma grande tribulação e que essa grande tribulação seria em um tempo e que depois dela não haveria outra igual jamais. Esta seria uma única. Então, antes de fazer uma análise e já começando, quem é que está falando isso e para quem? Vamos lá em Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Preste atenção, é Jesus de Nazaré, não é o Cristo ressuscitado. Portanto, antes da cruz. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha, nível avançado da graça de Deus, nível coisando. Quem foi que pediu a Jesus o sinal da vinda dele? Os discípulos. Junto com o sinal da sua vinda, o que iria acontecer? O fim da humanidade ou a consumação do século? A consumação do século. Que século era este? Era o Aion, aquele período de tempo que iria se cumprir. Lembra das pregações anteriores em que Paulo disse: todas as coisas foram escritas como exemplo para nós, a quem o fim dos séculos, em outra tradução, fim dos tempos, tem chegado. E então ele diz no versículo, e responde no versículo 4, e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. E ele começa então a dizer uma série de coisas que nós já falamos, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ele começa então a relatar aqui as coisas que iriam se suceder e chega aonde nós começamos, que era no versículo 21. Então ele diz que naquele tempo da sua vinda, antes do que ele estava retratando com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele não estava falando com a igreja do Novo Pacto, ele estava falando com os discípulos em particular. A conversa era então de Jesus de Nazaré e os discípulos. Não é uma palavra para a igreja, não é uma passagem para o ano de 2020. Jesus de Nazaré estava sentado, portanto, alguém está relatando um fato já ocorrido. Então ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido jamais. A igreja pega este evento aqui e joga para o futuro, dizendo que esta grande tribulação seria um evento global. Todo o globo, toda a esfera, ou como queiram dizer, a humanidade, o universo, iria passar sobre isso. Ora, os futuristas, os que acreditam que esta passagem é para os dias de hoje, e esses dias de hoje não chegam nunca, dizem que Israel se tornou uma nação em 1948. 70 anos depois que Israel se tornasse uma nação, eles consideram isso as 70 semanas de Daniel, e então iria vir a grande tribulação. Então, 1948, com 70 anos, se daria 2018. Segundo eles, nós já estamos passando pela grande tribulação. E qualquer evento catastrófico, eles dizem: este é o sinal, já estamos na grande tribulação. Só que já houve a Segunda Guerra Mundial, já houve o Zika vírus, já houve ebola, já houve a peste, a gripe espanhola, já houve a vaca louca,
já houve a fome, e eles vêm sempre aliando esses eventos globais com esta passagem de Mateus 24, 21. E estão esperando até hoje a grande tribulação. Meu amado, mais tribulação do que nós passamos quando estava no sistema religioso, obrigado a orar de manhã, de tarde, de noite, de entregar o dízimo, de render homenagem ao bispo, ao apóstolo, ao pastor. Você quer mais tribulação do que isso? Então, olha o que diz Mateus 24, 15. Vamos começar numa análise aqui. Vamos ver se o que Jesus relata sobre a grande tribulação era um evento global para a humanidade, ou ele se referia apenas na esfera, se ele se referia apenas a Jerusalém, ao santuário que lá estava de pé. Analise comigo Mateus 24, 15, que é o contexto disso aqui. Quando, pois, virdes, lembra? Eles perguntaram a Jesus de Nazaré, no Monte das Oliveiras, qual seria o sinal da vinda dele. E ele responde: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, olha, Jesus está dizendo, o que vai acontecer é o que o profeta Daniel disse sobre a desolação. A desolação de quem? De Israel. E esta desolação iria acontecer aonde? Ele diz, no lugar santo. Então, quem lê, entenda. Então, o profeta Daniel havia profetizado uma devastação, uma desolação para o globo terrestre, para uma ação global, para a esfera da humanidade, ou o que Daniel profetizou seria para Jerusalém e o povo de Daniel, que o anjo estava dizendo a ele. Então leia o que diz o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então aqui está a primeira visão, a primeira análise, a primeira exegese que nós encontramos da grande tribulação. Ela iria acontecer no mundo inteiro ou seria um evento geográfico apenas para a Judéia? Aqui diz que seria apenas na Judéia. Ora, o evento não seria no Japão, na França, no Canadá. Se fosse para todo o mundo, as demais pessoas não iriam fugir, ficar de braço cruzado? Claro que não. Ele diz, então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Então, nota-se claramente num exame, numa análise sintática apurada, que o evento iria acontecer aonde? Na Judéia. E quando isto acontecesse, as pessoas que pudessem iriam fugir para onde? Para os montes. Ora, se fosse um evento de ordem catastrófica, de que adiantaria as pessoas fugirem para a Judéia? Se tudo estava pegando fogo, queimando, como as pessoas entendem de forma literal? Não faz sentido. Significa que um evento local estaria por acontecer, era um evento de ordem geográfico apenas para um local e que era possível alguém se livrar saindo dele. Para onde? Para os montes, os lugares mais distantes, isolados da Judéia, de Jerusalém. Depois nós podemos perceber que ele continua com uma fala e diz, quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma. O eirado era o telhado, era costume da onde os judeus faziam um parapeito. Ora, como é que esta palavra tem alguma coisa a ver comigo? Será que na volta de Jesus os futuristas acreditam que vai ter alguém no telhado? E quem não tem telhado? Quem mora numa casa de laje? Essa palavra não se aplica? Está vendo que isto era uma arquitetura própria dos judeus e a linguagem é para eles, porque o evento é para eles? Quem estiver sobeirado, não desça tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo,
não volte para buscar a sua capa. Pode parar aqui. Abençoados, nós não temos por costumes carregar capa, nenhum dos senhores, nem eu. Mas os judeus, sim. A capa era um costume local. A capa era um instrumento usado pelos judeus. O profeta Elias jogou a capa, o Eliseu queria unção dobrada, mas isso era um costume judaico. Brasileiro, japonês, não carregam capas. Está vendo que a fala é voltada para a tradição cultural, geográfico, arquitetura dos judeus? Olha só, Marcos capítulo 10, versículo de número 49, parou Jesus e disse, chamai-o. O cego estava chamando Jesus e os discípulos dizendo, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Disse Marcos 10, 50, lançando de si a capa. Ora, o mendigo tinha uma capa. Por quê? Porque era uma cultura, era própria. O mendigo aqui mostrava a situação, essa capa no mendigo mostrava a situação dele na sociedade. Como é que o brasileiro tem capa? Para mostrar se ele é rico, pobre, milionário, dono de fazenda. Não existe isso, mas isso era uma cultura. Por quê? Porque o evento, além de ser geográfico, era um evento para os judeus, envolvia a cultura dos judeus. Elias usava uma capa. O mendigo aqui usava uma capa que mostrava a condição dele na sociedade. Paulo também tinha uma capa, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, disse Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Esta capa de Paulo é a mesma capa do cego? Não, esta era uma capa, uma toga que mostrava o conhecimento, a ciência de alguém que tinha uma cultura. Paulo era um cidadão romano, Paulo falava alguns idiomas, essa era uma capa diferente. Então Jesus disse, quem estiver no campo, leve também a sua capa. Era comum dos judeus, quando irem, dependendo do local, quando fossem para a agricultura, levar a sua capa. Não tem nada a ver com o Brasil. A questão aqui é totalmente diferente. Então, era comum a eles. Depois Jesus diz então, em Mateus 24, versículo de número 18, se eu não me engano, onde eu parei, 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Versículo de número 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que no sábado? Você está vendo que era uma expressão, repito, cultural. Era uma questão geográfica e era uma questão também religiosa. Os judeus obrigatoriamente celebravam o Shabat. Jesus estava dizendo que a vossa fuga para a Judéia, quando viesse a grande tribulação, e assim a sua vinda para Ousia, que era um julgamento sobre os judeus, não fosse no sábado, porque sábado eles estavam impedidos de sair de casa, de se retirar. Por quê? Porque na cultura religiosa dos judeus, eles tinham que guardar o sábado. Obrigatoriamente, eles celebravam o Shabat. Segundo o escritor Flávio Josefo, mais de 3 milhões de judeus estavam em Jerusalém quando o general Tito cercou Jerusalém. É fácil de verificar isso quando você lê o livro dos Hebreus, lê o livro 2º, no capítulo 24, parte 186, na página 1193. O Flávio Josefo, o historiador grego que escreveu a história dos Hebreus,
relata que quando o general Tito invadiu Jerusalém, de acordo com o que Paulo profetizou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que o homem da iniquidade entraria no templo, de acordo com o que Jesus também profetizou em Lucas capítulo 21, quando Tito cercou Jerusalém, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, havia mais de 3 milhões de judeus celebrando o Shabat. Jesus estava dizendo em Mateus 24, 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. E então a palavra. Por quê? Porque nesse tempo, naquele período, e eles estariam dentro daquele período, e se fosse no sábado impossibilitado, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. E quando é que tudo isto aqui aconteceria? Se você ler mais e for mais à frente, diz a palavra então que choque, eles ficam desesperados sem argumento. Jesus diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, Jesus está falando tudo isso com quem? Com a igreja. Lembra? Ele estava falando com Pedro e os discípulos em particular no Monte das Oliveiras. Então, tudo isto aqui, da fuga do sábado, da grande tribulação, aconteceria quando? Naquela geração em que Jesus e os discípulos estão sentados no Monte das Oliveiras e que iria fechar aquela geração, que eles compreendiam a consumação do século, que nós entendemos como o fim do aion, das coisas removidas, daquele pacto, que compreendiam então aquele fim pactual? Sim, está claro, Mateus 24, 34. E por que não aceitam isto? Porque isto ameaça os poderes, isto ameaça o cofre, isto ameaça o púlpito, isto ameaça o nariz em pé, isto ameaça o acharcamento, a autoridade eclesiástica. Esse país foi governado pelos grandes líderes. Ora, vocês veem aí, os líderes vivem aí muito bem. E a cada dia enganam as pessoas, os carpetes de vermelho, os seus altares, os seus equipamentos, para dizer às pessoas, Jesus vai voltar e você vai ficar. Para dizer às pessoas, venham, tragam os seus sacrifícios, passa o óleo na sua testa, olha, se você não comer o pão, não beber o suco, e ameaçando as pessoas que se Jesus voltar, elas vão ficar na grande tribulação. E que quando isto acontecer, o Espírito Santo vai sair daqui. E diz o teólogo, se com o Espírito Santo ninguém aceita Jesus, tu imagina quando ele sair, balela, conversa fiada, conversa para boi dormir. Vocês estudaram teologia e nunca fizeram uma análise sintática como eu estou mostrando aqui. O evento não era para a humanidade. O evento se daria em Jerusalém. A sentença era para os judeus. Os escolhidos não seriam condenados, sentenciados, porque os filhos da perdição, sim, esses seriam julgados e sentenciados, como foram os 70 DC. É claro, a passagem bíblica que fala em Lucas 21, versículo 20, quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Abençoados, é só ler a história. Jerusalém foi devastada. Aquilo acabou. Pegou fogo, queimou. Virou de longe se via a grande cidade. João, na ilha de Pátimo, diz, caiu a Babilônia. Ela tinha se prostituído com os reis, com os imperadores. Aquilo foi devastado, a sentença julgada. Jesus disse, olha, quando vocês virem Jerusalém, ele não falou o Brasil, a França, o Canadá, o evento, repito, não quero ser prolixo, é que você entenda a história. Ora, quem estava dizendo aquilo ali era aquele que disse que iria vir.
Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima, não é 2000 anos, próxima não é 2000 anos, 20 séculos. Sabei que está próxima a sua devastação. 21, então, repetiu ele, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Estiverem aonde? Na Judéia. Era um evento geográfico. Fujam para os montes, e que os se encontram dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem no campo, não entre nela. Veja. Depois ele diz no versículo de número 22, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Estava escrito aonde? Na lei e nos profetas. Estava escrito que o dia da ira do Senhor chegaria. Estava escrito que Deus haveria de julgar o seu povo. Estava escrito que não passaria daquela geração. Em meados de 66, o cerco, a grande tribulação começou. A igreja no primeiro século passou por momentos angustiantes. É só você ler a história de Roma, a história de Jerusalém, o que aconteceu com o santuário. Ele disse, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. 23, ai das que estiverem grávidas e da que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra habitada, e ira contra o mundo inteiro. Não! Está claro aqui? Ira contra este povo. Este povo que ele diz aqui é este que está no YouTube? Ou é aquele povo lá que ele estava falando com eles? Então, a aflição e ira seria contra quem? Contra o Brasil? Contra a igreja de Cristo? Claro que não, a igreja de Cristo estava ali ainda se desenvolvendo sobre a ótica do evangelho de Paulo. O evangelho estava no seu curso, o evangelho estava no fundamento. É igual uma casa que você olha hoje, ela está apenas no fundamento, não tinha telhado, não tinha nada. O evangelho estava no seu curso, se cruzando com a lei, que estava próximo de ruir fisicamente. A ira, diz aqui, foi contra aquele povo. Mas a igreja vive empurrando para frente. Por quê? Porque isso faz os leigos cativos de uma doutrina sem nenhuma base contextual. Não tem uma referência de que o que Paulo estava dizendo ali é para os dias de hoje. Paulo estava profetizando as coisas que ele estava falando, ou ele estava vivendo? Claro que Paulo não estava profetizando, olha, eis que num ano incerto, daqui a 20 séculos, no ano 2030, Jesus vai vir e vai soltar a mão sobre aquela irmã que pintou o cabelo de amarelo sabão. Ah, meu amado, amarelo sabão não dá, né? Está vendo que Paulo não estava profetizando e sim vivendo? Paulo estava olhando Jerusalém sendo sitiada. Paulo estava vendo o furor de Nero. Paulo foi decapitado por ele. Paulo estava vendo o Império Romano, o Coliseu ardendo. Paulo estava vendo os seus algozes. Ele disse, já estou sendo oferecido por libação. Paulo estava profetizando isso para a geração futura? Ou Paulo estava vivendo e vendo os seus algozes? Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé, mas o reto juiz, olha, Paulo estava vivenciando aquilo estava latente na sua pele. Mas a igreja do novo pacto, que deveria viver a plenitude, deixar as pessoas livres, deixar as pessoas hoje enamoradas com
a mulher com o seu marido, o marido com a sua família, as pessoas trabalhando, vivendo do seu trabalho, vivendo do seu suor, chegar em casa agora com as famílias felizes, criaram uma maldita religião evangélica, aonde só vai para o céu quem está dentro da igreja, dando dízimo, tomando ceia, pagando preço, pessoas rancorosas, feridas, perdendo as suas vidas, deixando de amar o próximo, numa disputa de santidade, num toma lá da cá, numa barganha com Deus, aonde tudo só funciona por meio de dinheiro, e quanto mais dá, mais enriquece os líderes, e eles estão aí, eles estão vivendo à custa do povo, e o povo sofrido, tendo que trabalhar. Por quê? Porque estão presos numa doutrina futurista que não acaba nunca, e vão empurrando para frente, sem nenhuma base contextual, sem nenhuma base cultural, desrespeitando a colocação verbal do tempo, desrespeitando a palavra na sua essência, na sua colocação perfeita. Não sabem distinguir o que é a palavra no presente, no futuro e no passado, e juntam tudo e abre o dedo e coloca aqui e diz: isto é para mim, isto é para você. Como não sabem fazer isto, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira, disse ele aos judeus. É contra este povo, é contra Israel, contra Jerusalém. E diz então no versículo 24: cairão ao fio da espada. Cairão ao fio da espada de quem? Da espada. Será que é ele aqui, meu amado? Aqui não, hein? Aqui tem berimbau, meu amado. Cairão fio da espada de quem, meu amado? Cairão fio da espada do general Tito e do exército romano. Era o diabo e seus mensageiros. Ele disse: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, 3 anos e pouco, Jerusalém, não é Brasil, Canadá, França, Inglaterra, não era humanidade, não era um evento, cósmico, era Jerusalém. O alvo era Jerusalém, e Jerusalém seria pisada por eles. Isto é uma análise perfeita. Isto é analisar texto, contexto, versículo, ver o que era um evento cultural. Ora, se ele diz traga a sua capa, eu não tenho capa nenhuma. Se Paulo diz traga a sua capa, se o cego tinha capa, se Elias tinha capa, se refere a um evento o quê? Ora, um evento de culto cultural, era para eles. Ora, se você não fuja no sábado, o que tem? Eu não guardo o sábado, eu não cumpro o Shabat. Isto, quem é que cumpria isso? Os judeus. Que não desça do eirado. O eirado era algo, uma arquitetura preparada pelos judeus, se eu não me engano, feito de pedra, eu nem me recordo aqui. Isso tem a ver o quê com o Brasil? Que tem cobertura, que tem laje, que tem nada a ver. A palavra não está englobando, não está envolvendo as nações do mundo inteiro. O evento era para Jerusalém. E é isto que nós queremos que as pessoas entendam. É isso que nós queremos que as pessoas vivam a verdade do evangelho do jeito que ela é. O que é para mim, e eu aplico na minha vida. O que é a doutrina, ela é atemporal. Agora, o que é fato histórico, o que passou, o que aconteceu, já não é uma revelação, é fato histórico. E um aloprado lá de São Paulo, que é assim que se deve chamar quem não entende, porque quando eles não entendem escatologia, como não tem argumento, como eu faço aqui, eles atacam. E o aloprado me disse, mas ninguém escreveu que Jesus veio no ano 70. Ficou por conta dos historiadores. Se os escritores escreveram antes, o que aconteceu depois ficou por conta dos historiadores. A história mostra que Jerusalém foi invadida. A história mostra perfeitamente que o templo caiu.
A história mostra que as profecias de Mateus 24, o sermão profético de Jesus com os discípulos no Monte das Oliveiras, era uma verdade incontestes. E ele disse em Mateus 24, 34, que a base áurea desta hermenêutica, dessa exegese desta noite, desta análise sintática, verdade vos digo a quem? Quem é que estava com ele lá? Os discípulos. Aonde? No Monte das Oliveiras. Ele disse, vocês querem os sinais da minha vinda? É isso que vocês me perguntaram? Mateus 24, 3, não foi isso que eles perguntaram? Ele disse, em verdade eu digo, uma coisa eu posso afirmar para vocês, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que vocês fiquem com esta palavra, vou ficando por aqui, que vocês recebam o meu abraço, o meu amor não fingido. Vamos que vamos, para cima. Eles estão desesperados, hein? Estão atacando de todos os lados, querendo desestabilizar. Mas eu estou com um berimbau afiadinho aqui. Tem, 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 tem. Para cima deles, de berimbau, no focinho. Melhor sexta-feira. Amanhã estamos de volta. Assim é? Graças